Só para ser o último de hoje. Aqui, ó. Anjos mandado para proteger a minha bisavó, certo? E esse vai ser o último relato de hoje, tá, gente? Eu preciso encerrar. Olha lá. Olá, Ana, o relato não tem nomes e se por um acaso tiver algum já foi trocado. Ok. Essa história é da minha bisavó e se passa muitos anos atrás. A minha bisa era parteira. Olha só, outro relato disso, gente. Minha bisavó era parteira, daquelas antigas que ia na casa fazer o parto e tal. Ela tinha uma égua bem branquinha. Por esse motivo, colocou o nome da égua de Aipim. Era com essa égua, seu único meio de transporte, que ela ia fazer os partos. Então, toda vez que tinha uma mulher grávida na hora de dar à luz, ela era convocada. E ela ia de dia, de noite, não importava a hora. Um certo dia, ela foi chamada para fazer um parto de madrugada. Mas nesse dia, em particular, ela sentiu muito medo. Quando ela foi preparar a égua Aipim para ir, o medo só aumentava. Depois de preparar a égua, ela entrou para pegar a lamparina. Naquela época não tinha luz elétrica. Quando ela entrou, ela passou pelo seu oratório, ajoelhou e pediu proteção a Deus, pois ela estava realmente sentindo muito medo naquele dia. Orou, levantou e foi fazer o parto. Naquela época onde ela morava, as ruas eram de terra e tinha muitas moitas de bambu. Muitas das ruas, inclusive, passavam dentro de bambuzais. E ela, ao passar por dentro de um desses bambuzais, viu que os bambus mexiam de forma estranha, como se tivesse algo lá. O coração dela ficou muito apertado, mas ela precisava continuar o caminho. Enfim, ela chegou no seu destino. Fez o parto. Era hábito da minha bisavó acompanhar o paciente durante todo o resguardo. Todos os dias ela ia na casa da pessoa, dava banho no bebê, cuidava da mãe, fazia canja, etc. Olha que beleza, é um serviço completo. No terceiro dia de ida à casa dessa mãe, o pai da criança estava lá. Ele falou que queria falar com ela. Primeiro, ele agradeceu por ela ter feito o parto e estar cuidando da mulher e filho dele, e também pedir perdão. E a minha bisavó agradeceu, mas perguntou perdão por quê? E ele respondeu com vergonha, dizendo que ele, aquela noite do parto, ia assaltá-la, pois não sabia que ela era a parteira. Mostrou até a ela o punhal que ele usaria. Ela perguntou, e por que o senhor não assaltou? E ele respondeu, a senhora acha que eu sou louco? A senhora estava com 2 guardas enormes, um de cada lado. Eu recuei, entrei nas moitas de bambu e me escondi. Agora a senhora, imagina se eu assalto a senhora, ou até tivesse a matado, quem ia sair prejudicado seria o meu filho. Graças a Deus, eu não fiz nada e a senhora veio e fez o parto do meu menino. Bom, a minha bisa não sabe que guardas foram esses que o homem viu ao lado dela, pois ela estava só com a égua, mas acredita que Deus a protegeu. Então, Ana, a pergunta que fica é, que guardas foram esses que o homem viu? Seriam anjos da guarda? Eu acredito que sim, e vocês, o que acham? Beijos a todos. Claro, é aquela velha história que quem vai atacar vê, sei lá, é algo muito assustador aí, é algo que eles recuam facinho. E isso, eu acredito que são anjos da guarda. Agora, de que forma eles aparecem aí, eu não sei. Eu sei que assusta a galera. Pronto. Então, pessoal, deixa eu dar os últimos beijinhos aqui. Então, o primeiro é uma moça que nos conta e se chama Meu Irmão Sonhou com um Amigo Morto. Sempre os nomes trocados, ok? Esse relato aconteceu com meu irmão mais velho, o Russell. O povo dá uns nomes muito chiques aqui nesses nomes fictícios, gente. Eu chamo sempre de João, Maria, Russell. Até difícil de falar. Esse aconteceu com meu irmão mais velho, Russell.
Para entender a história, eu preciso explicar que a minha família é umbandista e o meu irmão é médium. No dia 2 de maio, um amigo do Russell, o Álvaro, que estudou junto com ele, faleceu. Ele morreu de trombose aos 18 anos de idade apenas. Essa morte chocou a cidade inteira, pois quase todo mundo conhecia esse menino. E por muitos dias o povo só falava da morte dele. Uns 5 meses depois, em outubro, não me lembro o dia, o Russell, meu irmão, estava dormindo e acordou meio triste. Eu perguntei por que ele estava daquele jeito e ele me disse que tinha sonhado com o Álvaro. E que no sonho ele estava dentro de um ônibus escolar da prefeitura que ele realmente usava para ir para a escola. Então Russell disse que estava sentado no banco do corredor. Foi quando o Álvaro apareceu e ficou sentado do lado dele. Russell disse que na hora tomou o maior susto e perguntou: Álvaro, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu: eu vim para te falar uma coisa. E o meu irmão olhou para o Álvaro assustado, pois estava vendo uma pessoa que morreu, né? Bem ali, na frente dele, na verdade, ao seu lado. E então o Álvaro disse: eu só descobri que estava morto agora. Você é a única pessoa que eu consegui me comunicar. Eu vim te agradecer por ter sido um bom amigo para mim. E avisa para os meninos da nossa sala que não precisam ficar tristes, porque eu estou em um bom lugar. E fala para o meu avô que vai passar. E para minha irmãzinha que eu a amo muito e que eu amei todos vocês. Mas agora eu tenho que ir embora. O Russell ficou ali espantado com o que ele disse, com toda aquela situação, mas conseguiu se acalmar olhando para o amigo. E então disse: vá com Deus, Álvaro. Descansa, meu amigo. Esteja em paz. E nesse momento o Álvaro desapareceu e o Russell acordou. O meu irmão contou essa história chorando, pois o Álvaro era um ótimo amigo e uma pessoa ótima também. Olha só que interessante, existem vários casos, eu acho que um pernilongo me picou aqui, não é possível. Existem vários casos assim, onde a pessoa falecida vem em sonho e dá todo um recado, gente. É isso que eu acho muito interessante, porque a gente tem uns sonhos aleatórios, umas falas aleatórias, umas coisas assim no sonho, sabe? Então, às vezes você fala, sonhei com fulano, mas não lembro de nada, só via a pessoa assim, assado, passando, ou não tem muito... Mas esses sonhos, a pessoa vem, ela te dá um recado, ela fala coisas conexo, né? E você se lembra depois de tudo isso. E aí é que eu fico, será que foi só um sonho? Ou realmente o sonho foi um veículo que a pessoa do lado de lá encontrou para dar um recado? E quantas vezes esses recados... batem, por exemplo, para você às vezes não significou nada. Ele fala, fala para minha mãe que a gaveta já estava aberta. Aí você fala, tá. Aí você vai lá para a mãe da pessoa e fala, então, eu sonhei e ele me falou que a gaveta já estava aberta. Aí a pessoa começa a chorar, oh meu Deus, sabe? Aí para você não tem o significado, mas a pessoa sabe do que ele tá falando. Então, quais as chances, né? Tô dando um exemplo aqui que a gente já viu em outras situações. Mas é uma creepypasta, né, isso aí. Então vamos lá. Desde criança tenho várias experiências com esse mundo sobrenatural, o qual hoje eu já me acostumei. Não a ponto ainda de não me assustar às vezes, mas já se tornou algo comum para mim. Chegaram a me levar até em uma psiquiatra, que por minha sorte entendia bem sobre o assunto e ela me tranquilizou, falando que eu tinha um poder mediúnico muito forte e que precisava trabalhar esse campo. Mas a minha religião de criação não permite esses tipos de dons, falando ser coisa do diabo. Então me mantenho reservada e raramente comento com a minha mãe algum fato ou sentimento acometido. Sei que esse relato que darei é muito extenso, mas peço que leia para alertar as pessoas de bom coração a não passarem pelo que infelizmente passei e até hoje não me recuperei totalmente. Bom, vou contar sobre a Edith em detalhes para que não haja nenhuma dúvida de como o inimigo pode se manter em
pele de cordeiro e depois nos atacar desprevenidos. Não se preocupe com nomes, eu já alterei. Minha tia Edith, hoje com mais de 50 anos, desde quando nasceu, coisas estranhas passaram a acontecer na casa da minha avó. Coisas literalmente bizarras. O que, desde que a Edith nasceu? Como, por exemplo, um dia estava no berço a minha tia Edith e uma outra tia que era pouco mais velha e a minha mãe estavam tomando conta dela, já que meus avós tinham que trabalhar para sustentar 6 filhos pequenos que nasceram meio que numa escadinha, assim, idades muito próximas. De repente, a casa, do nada, começou a pegar fogo, com labaredas tão altas que a minha mãe custou conseguir sair, mas estava em desespero porque a Edith e a outra tia, que aqui vou chamar de Sofia, estavam no berço. A vizinhança saiu na rua, uma vizinha pegou a minha mãe e levou para a casa dela, esperando o corpo de bombeiros chegar e apagar aquele fogo que assustava a todos. Meio que como um mistério, o corpo de bombeiros chegou, jogou menos de 5 minutos de água e as chamas se apagaram. E qual não foi o espanto dos bombeiros ao entrarem na casa e nada ter acontecido? Um dos bombeiros chegou a falar que a casa estava tão limpa e brilhosa que parecia ter sido acabada de limpar. Parecia que tinham acabado de limpar a casa. E as duas estavam tranquilas no berço. Alguma coisa ruim sempre rondou essa tia Edith, mas todos, como eram evangélicos, falavam que ela precisava era se firmar na igreja. Em todas as fotos tiradas naquela época, ela nunca sorria. E sempre tinha um olhar maldoso, um olhar diabólico. E por incrível que pareça, em toda a sua infância, apesar dela usar vestidos, quando olhamos nas fotos, temos a impressão de estarmos olhando para um garotinho. Ela tinha crises malucas quando meus avós não estavam em casa. E em uma delas, ela agarrou debaixo do tanque e gritava que era o Satanás. O que ela veio... ela agarrou debaixo do tanque, gritava que era o Satanás e que ela veio para ser uma vagabunda, que deixassem ela em paz. Bom, os anos se passaram e essa tia Edith cresceu, continuando a ser atormentada, coisa que ela sempre desconversava. Ela estava noiva de um rapaz muito honesto e cristão, e que faltando poucos dias antes do casamento, esse noivo dela, que vou chamar de Fernando, resolveu terminar tudo, do nada. Esperou ela ir para a escola à noite e encostou o caminhão na porta da casa do meu avô, recolheu todos os móveis que ele tinha comprado e nunca mais apareceu. Olha que beleza. Como ninguém sabia o porquê, ela começou a inventar que ele tinha engravidado outra, coisa que era mentira. Pois o espanto dele foi tamanho que ele mudou até de cidade. E por quê? Por que ele largou dela? Espanto do quê? Pois o espanto dele foi tamanho que ele mudou até de cidade. Ela arrumou outro... Mas é ele que terminou? Ela arrumou outro rapaz e se casou com menos de 6 meses de namoro. E o marido dela era bem financeiramente. E comprou uma casa linda em um bairro nobre aqui da cidade para viverem felizes, uma vez que ela havia engravidado. Tudo corria bem até que o filho nasceu. Meu Deus, pensa em uma criança que chorava 24 horas por dia, um choro de desespero, e sempre custava dormir. E na medida em que ele foi crescendo, esse mal que a rondava também começou a agir no filho, que passou a ser uma criança totalmente do mal. Sim, Ana, uma criança como nos filmes de terror, que ria e gargalhava quando suas maldades davam certo. Ela engravidou novamente, mas o marido dela, já não aguentando mais as confusões dentro de casa, resolveu ir para a Europa, trabalhar e dar uma vida melhor aos filhos. Nessa época, a Edith resolveu estudar e passou a deixar os filhos com quem quisesse ficar. E na maioria das vezes, quem tomava conta era minha avó ou mesmo uma amiga que resolveu ir morar com ela. Que fase complicada para os meus avós. Além de ter que criar 2 crianças atormentadas,
O que o demônio disse na infância se cumpriu, pois mesmo ela sendo casada, ela caiu na vida da promiscuidade. Se envolveu com uma comunidade adoradora do Che Guevara, e ela amava pôsteres e fotos de tudo que envolvia coisas desse tipo. Apenas para esclarecer, moramos em uma metrópole de Minas Gerais, uma região de várias cidades satélites, a principal que na época era governada apenas por um governo. Ela então conheceu no centro de Macumba uma mulher que viria a se tornar chefe dela por muitos anos. Tudo envolvido com políticas sujas e prostituição. Nossa. Enfim, ela arrumou um namorado fixo e decidiu, mesmo com o marido fora do país, pedir o divórcio para ficar com ele. E enquanto o divórcio não saía, ela praticamente expulsou os meus avós da casa deles para que ela morasse lá, sem nenhum incômodo religioso deles. Os coitados dos meus avós acabaram aceitando e alugaram outra casa para eles tentarem ter um pouco de paz. Nesse tempo corrido, os filhos já estavam crescidos e completamente desvirtuados. O mais velho se envolveu no mundo do crime, no mais profundo que se possa imaginar, e a filha virou garota de programa de luxo, tendo até agenciador e fotos no famoso book rosa daqui. Mais uma vez, ela traiu o novo relacionamento, começando a namorar outro cara, que para ela era perfeito, porque ele não morava aqui, mas era muito rico e sempre bancava tudo o que ela queria. O pai dos meninos retornou da Europa, formado e estudado, e acabou pegando a guarda dos meninos. O que ele pegou a guarda? Que idade que tinha esses meninos que já estavam no mundo do crime, outro no book rosa? Bom, acabou pegando a guarda dos meninos, o que ele viria a se arrepender amargamente no futuro. Ela, escondida, começou a frequentar terreiros e centros espíritas, falando que estava buscando a cura para o seu filho, que já estava insuportável de conviver. Ele batia nela, roubava, fazia coisas horríveis na casa dela e ela alegava que o filho estava possuído. Ela mesma nunca aceitou que o mal havia se prendido a ela, mas era nítido no olhar dela a maldade no seu coração. Há alguns anos comecei a conviver muito com essa tia Edith, porque até então eu achava que tudo era mentira e que ela não era esse monstro que todos falavam. E por várias vezes eu via que ela estava sendo atormentada por alguma coisa, que ela via demônios indo para cima dela, e quando eu perguntava, ela desconversava. Mal sabia ela do meu dom de também ver as coisas, mas como disse antes, sempre tentei manter esse dom em segredo para não me chamarem de louca. Enfim, o relacionamento dela com o ricaço deslanchou. E ele veio morar com ela, dando todo o luxo possível que uma pessoa poderia ter. Viagens, roupas, joias e até mesmo os estudos dos filhos ele bancou. Deu um carro do ano para ficar com o filho dela e investiu muito em sua filha também, tentando lhes proporcionar um futuro digno. Agora começa a Edith para cima de mim. Uma pessoa de coração ruim e de más atitudes não consegue ser feliz com nada, pois nunca, qualquer luxo ou conforto nunca é suficiente. Ela entrou em brigas constantes com esse novo marido e ela sempre fazia graça e juntava as malas e fugia para minha casa, alegando ter apanhado, alegando ser escrava sexual, sofrer abusos dentro de casa. E olha que ela já nem trabalhava por causa do luxo de vida que ela levava, porém nada era literalmente dela. Gente, por mais que ela tivesse estudado e trabalhado a vida toda, ela nunca conseguia manter nada e sempre caía nas dívidas e apertos financeiros. Esse novo marido foi a mega-sena dela, mas ela também nunca deu valor,
o traía, o maltratava, difamava ele para que todos pensassem que ela era a santa e ele o monstro. A situação já tem que ver bem, porque às vezes dar os presentes, dar as coisas, não significa que ele era um santo também. Às vezes ele dava tudo isso meio que para ela calar a boca, enquanto ele podia aproveitar de outro lado. Mas não sei. Vamos ver aqui. Bom, a situação já estava virando novela, e daquelas bem mexicanas. Ela brigava com ele, fugia para minha casa, e ele vinha atrás dela, e eles voltavam. Eu já não aguentava mais toda essa situação, me envolvendo e me usando como objeto para ela fazer as gracinhas dela. Aí vem o golpe final. Ela já estava farta do relacionamento, porque ele já havia percebido que ela só queria o dinheiro dele, coisa que ele começou a regrar, né? Começou a regrar os gastos da casa, e isso a enfureceu ao extremo, porque ela sempre gastava quanto e onde ela queria. E agora ele havia começado a monitorar. Sempre tive um coração bom e acolhedor. E sempre que eles brigavam, a única pessoa que conseguia fazê-los voltar era eu. Eu acabava ficando no meio dos dois. Colocava eles para conversar e tentava resolver os problemas para que eles vivessem bem. E olha que eu sou muito mais nova que eles. Mas como tenho esse dom especial, conseguia sentir um pouco de cada um e usava a meu favor para eles retornarem. Em um dia, sem que eles percebessem, fui cômodo por cômodo da casa deles e ungi, e repreendi qualquer obra do diabo naquela casa, deixando claro que aquela casa pertencia ao Senhor Jesus, que Jesus era o cuidador da casa. Ela virou um demônio na mesma noite, logo após eu ter ido embora. Brigas, confusões, acusações infundadas, e ela juntou as malas dela de novo. Só que dessa vez ela não quis mais ir para minha casa, pois sabia que eu não ficaria a favor dela, pois eu sabia de todas as verdades que aconteciam naquela linda casa. Aí veio o pior. Ela não tinha o que falar para justificar mais outra separação. Começou a jogar a culpa em mim. Falou que ele batia muito nela, que ele a estuprava e que eu havia virado amante dele. Foi uma facada mortal para mim, porque ela me difamou para a família inteira, falou várias mentiras ao meu respeito e a minha honra. E feriu a minha honra, falou atrocidades sobre a minha vida, o que me prejudicou emocionalmente de tal forma que até tentei suicídio. Minha família toda virou as costas para mim e alguns acreditaram na versão dela. E outros já falavam comigo para eu deixar para lá, porque ela sempre foi promíscua mesmo. As mentiras eram tão malucas que ela chegou a me acusar e a minha mãe de termos matado meu pai. O meu pai ficou acamado por vários anos e morreu de derrame e Alzheimer. Nossa, entrei numa depressão profunda e desenvolvi um transtorno que trato até hoje. O marido dela me procurou logo que ela foi embora e eu sempre o considerei como um pai e o apoiei e ajudei durante o ano todo. Éramos o apoio um do outro. Quando a Edith viu que ele estava começando a viver melhor sem ela, aí que o capiroto agiu mesmo. Ela fazia um inferno e chegou a falar que ele a perseguia e a ameaçava de morte. Era uma coisa assustadora. Como pude conviver anos com uma pessoa que sempre falava mal de mim pelas costas, me difamava e, na realidade, eu era um objeto necessário para ela? Questionei uma pessoa iluminada de o porquê eu não havia percebido isso antes. E essa senhora, com todo carinho, me disse que a pombagira que ela carregava era muito poderosa e que, como eu a amava muito, eu abri a guarda e não prestei atenção e acabei sendo atingida. Ela, para completar seu jogo sujo, depois de deixar parte da família contra mim, resolveu ir embora para outro país, para não morrer, ela falava. Ai, não durou nada. Ela fez mais um dos seus trabalhos lá. Ligou para o ex-marido pedindo perdão
e ele até hoje não sabe por que aceitou. No final das contas, ela fez um inferno na vida de todo mundo por causa de dinheiro. Inventou mentiras escabrosas sobre pessoas que a amavam de verdade. Voltou para o marido que ela tanto difamava com coisas mega baixas e o proibiu de conversar com todos os que o ajudaram no período de tristeza. Infelizmente, por causa de todos esses problemas, em 2 semanas o meu avô sofreu 2 infartos e está tentando se recuperar no hospital. E ela, não sei se por remorso ou por querer fazer algo com ele, não deixa ninguém, a não ser a minha tia Sofia, ficar de acompanhante com ele no hospital. Sei que meu relato é muito longo, mas o fiz para alertar as pessoas de bom coração a ficarem mais atentas a pessoas más como essa, e que quando abrimos a guarda, o mal acaba nos atingindo. E no meu caso, o meu emocional foi destruído e hoje tenho que fazer tratamentos para me recuperar. E tenho fé no Deus verdadeiro. Jesus Cristo está comigo e vai me libertar de todo o mal que essa Edith me fez. PS, apenas um comentário. Eu reduzi ao máximo o que pude para contar essa história, mas na realidade, multiplique isso por 1000 e você conseguirá chegar perto de imaginar a maldade do coração dessa Edith. Credo! Renascida do inferno. Bom, sei lá. Essas Edith. Deixa eu anotar aqui que eu li. Vamos ver mais um relato, então. Que é o anjo tatuado. Olha lá! Olá, Ana, estou muito feliz que você esteja lendo o meu relato. Sou fulana, ai que emoção falar isso. Tenho 27 anos e vou contar uma experiência que tive lá em 2018. Não tem nomes no relato, ok. Certo dia eu estava indo para a faculdade e estava pedalando aquelas bicicletas compartilhadas que alugamos por meio de aplicativo. Eu fazia aquele caminho todos os dias e às vezes eu ia nessas bicicletas. No meio do caminho, eu fiquei meio confusa. Eu tinha esquecido para qual lado eu deveria seguir. Me deu um branco, algo assim. Parei a bicicleta, fiquei alguns minutos tentando lembrar o caminho. Eu realmente tinha esquecido, do nada. Olhei para o lado e vi que tinha tipo uma trilha e que pela lógica ia me levar até a entrada da rua que dá acesso à minha faculdade. Decidi seguir por aquela trilha que eu nunca tinha ido. Subi na bicicleta e comecei a pedalar. Quando de repente eu escuto uma voz desconhecida falando: "Ei, moça, não vai por aí não, o caminho não é esse." Eu olhei para trás assustada quando vejo um senhor magro, com cabelo grande e todo tatuado. Um senhor com cabelo grande e todo tatuado. Ele tinha vários piercings e estava em uma bicicleta pequena, estilo aquelas bicicletas dobráveis, eu não lembro o nome, sei, tipo aquelas portáteis que você para, dobra ela, põe no... leva na mão, assim, ou põe no porta-malas do carro, não é? Ele sorria e continuava dizendo: "Não é esse o caminho, moça, esse aí é perigoso. Vamos, eu te levo eu te levo até sua faculdade." Eu me assustei e pensei: "Oxe, quem é que é esse homem? Como que ele sabe para onde eu tô indo?" Olha, eu confesso que eu fiquei com medo, mas eu decidi seguir aquele velhinho muito estranho e estiloso. Até porque o caminho que ele estava me indicando era bem movimentado, e aí eu não vi perigo algum em seguir ele, mesmo um pouco desconfiada. Ele foi conversando comigo, explicou que sempre anda de bicicleta por ali e que podíamos marcar para pedalar qualquer dia desses. Eu só ficava ouvindo e rindo e torcendo para ele estar me levando para o caminho certo. Após uns minutos pedalando, consegui avistar a minha faculdade. Olhei para o lado e o velhinho estava sorrindo e disse:
Pronto, agora sim você pode ir tranquila. A gente se vê por aí. Eu dei tchau, agradeci e subi na bicicleta. E quando fui olhar para trás para ver o caminho que ele estava indo, ele havia sumido. O velhinho sumiu do nada. E não tinha como ele ter entrado em uma rua ou algo assim. Eu não demorei a olhar para trás. A rua era reta e não tinha dado tempo dele ter sumido da minha vista. Eu fiquei pensativa. Pensei, será que esse velhinho era um anjo? Olha, eu sou cristã e acredito muito na proteção de Deus. E sei que somos cercados por anjos que nos guardam diariamente. Acredito fielmente que aquele senhor foi um anjo. Algo poderia ter acontecido comigo naquele caminho. Sou muito grata a Deus e a esse anjo muito estiloso. Muito obrigada, Ana, por ler o meu relato. Acompanho vocês há muito tempo. Ainda tenho outros muitos relatos para mandar. Fique com Deus e que Ele continue abençoando você e sua família. Abraço. Um beijo para você, muito obrigada. A gente pensa, será que ele tinha alguma mediunidade? E ele percebeu que você estaria buscando isso, indo para a faculdade, alguma coisa assim, né? Porque como ele saberia? Você estava com algum uniforme, algum moletom, alguma mochila, algo que dissesse o nome da sua faculdade e ele poderia deduzir que você estava indo. Mas mesmo que a pessoa deduzisse, né? Mesmo que, eu tô lá com o moletom da minha faculdade. Às vezes só tô andando, não estudo naquele período, eu não tô indo pra lá, sei lá, menos que como ele passa sempre lá, ele já tenha visto ela, mas ele teria que ter seguido ela até a faculdade, sei lá, alguma coisa assim. Mas e o fato dele desaparecer poucos segundos depois? Acho muito interessante e acredito muito nessas aparições desses anjos estranhos. Estranhos eu digo porque não são nada... a gente já viu outros relatos aqui que apareceu um cara de jaqueta de couro, como se estivesse vindo de uma balada, desse mesmo jeito, acompanhando o rapaz para passar por outros rapazes estranhos ali durante a madrugada. Seres ou, né, homens de sobretudo preto, até meio sombrio, assim, que você fala, meu Deus, não sei se isso aí vai me proteger ou se vai me levar pro buraco de vez. E protegeu, sabe? Nem sempre são aqueles lindos anjos de luz com camisolas brancas e asas resplandecentes, reluzentes, né? Às vezes é um velho tatuado cheio de piercing que tá ali te ajudando no dia a dia. É o anjo da cidade esse daí. O anjo na bicicleta ecológica, não sei que o nome da bicicleta dobrável lá. Os anjos da cidade grande estão adaptados. Muito legal. Cadê? Você já passou por alguma experiência assim? Conta pra nós. Que nós queremos saber. E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui, você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar, ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui este. E também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita,
vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Pagando promessa. Orei pela cura do meu gato. Os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Boa noite, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana, sou casada, tenho duas filhas medrosas. Se borram e se borrei. 4 gatos e um cachorro. Vou explicar como é a criação dos meus gatos. Pratico a criação indoor, ou seja, meus gatos não têm acesso à rua. Minhas janelas são teladas e instalei uma cerca à prova de fuga no meu muro. Como que é uma cerca à prova de fuga? Isso para manter meus gatos em segurança e ao mesmo tempo dar a eles o máximo de espaço possível. Meus gatos são castrados, vacinados e vermifugados com a frequência recomendada pelos veterinários. Simba é meu gato mais velho. Hoje ele tem 5 anos e meio. É um laranjinha, também conhecido como ruivinho. No ano passado, exatamente no mês de junho, Simba apresentou uma otite. Assim que notei, chamei a veterinária, que na época cuidava dele e dos meus outros anjos. Ela fez o diagnóstico, passou os medicamentos e orientou como proceder. A otite piorou. Ela voltou a avaliar o caso e passou novos medicamentos. Novamente, notei piora. Entrei em contato com a veterinária e por telefone ela me orientou a reiniciar o tratamento com o mesmo medicamento. Questionei. Eu não achei correto insistir com um medicamento que já não havia ajudado. Afinal, tem a questão da infecção ficar ainda mais resistente. Bom, para tentar resumir, passei por mais 2 veterinários e nada do problema do meu gato ser resolvido. Há 17 dias atrás, fui pingar o remédio no ouvido dele e, infelizmente, o tímpano havia sido perfurado. O remédio, que foi receitado por um veterinário, causou um dano neurológico temporário. Esse dano é chamado de síndrome de Horner. Ela causa tonturas, náuseas e uma série de outros problemas. Com isso, o animal não se alimenta sozinho. Na verdade, parece que ele teve um derrame e ficou sem coordenação nenhuma. Ana, estou dando comida na boca dele, água e tentando de tudo para ele melhorar. Certa noite lembrei de alguns assombrados fazendo promessa e vindo dar testemunho aqui no canal. Não pensei 2 vezes, orei a Deus, pedi de todo o meu coração que meu anjo voltasse a comer, que ele voltasse a ser o meu gatinho Peralta e fui dormir chorando. No dia seguinte, ao acordar, fiz minhas orações, oro conversando com Deus e agradecendo muito. E assim que terminei, peguei o celular. Minha filha, antes de sair bem cedinho, fez um vídeo e me mandou. Simba estava no pote de ração comendo. Ele ainda não está 100%. Ainda estou alimentando ele com patês especiais, mas o fato dele estar tentando e melhorando dia a dia já me é o suficiente para vir aqui e agradecer a Deus perante a todos os milhões de assombrados. Agradeço o espaço e a chance de pagar a minha promessa. Beijos a todos. Muito obrigada pela sua história. Que bom, tomara que dê tudo certo e que ele fique bem bonzinho, né? E que bom se a gente pode ajudar de alguma forma. Gataiada. Aí ela falou em gato, eu lembrei de uma coisa que o Matheus me contou ontem ou hoje, não sei. Pra quem é fã de gato aí. Fã de gato. Pra quem tem gato, enfim. Não sei, Matheus, onde foi? Foi chinês que fez isso? Não sei o que é, da onde que é. Ele falou isso no almanac, eu acho. Foi no almanac. É uma forma para você, infalível, para o seu gato voltar para casa, se o seu gato sumiu.
Ah, meu gato sumiu. Faz dias que sumiu. O que fazer para ele voltar? Sabe o que você faz? Foi um cara lá que falou para fazer e de repente começou a surgir, o pessoal começou a fazer isso e todo mundo começou a escrever que deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Você vai na rua, na rua da sua casa aí, pega um potinho de ração e chama os outros gatinhos da rua, assim, dá comidinha para eles, reúne os gatinhos da rua ali e vai, ou com um, com outro, não sei, e fala com eles. Fala para eles assim, gatinhos, por exemplo, tem aqui a mocinha. Mocinha, faz de conta que mocinha... Marie sumiu. Aí eu chego e falo, gatinhos, falo com eles, por favor, peçam pra Marie voltar pra casa. Sabe, realmente assim, falar com o gato e pedir pro seu gato, fala o nome dele, fala pra Marie voltar pra casa, que ela tá, né, tá fora de casa. Dá alguns dias o gato volta. Não sei se algum gato meu sumir, vou tentar. Se alguém aí tiver com um gatinho perdido, quiser tentar, não custa nada. Só reunir os gatinhos da rua, dar uma raçãozinha pra eles e assim, espera não tá passando ninguém na rua, aí você fala com os gatos. Aí você fala assim, ó, fala pro fulano voltar e o gato volta. Sei lá que esses gatos têm comunicação, entende o que a gente fala, o que acontece nesse mundo de gatos, mas um monte de gente disse que fez isso e começou a dar certo. Não custa tentar, não é? Bom, pessoal, deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Mais relato. Cadê? Perdi. Achei. Esse daqui é curtinho. Smurfette do capeta. Smurfette do capeta. Oi, Ana, meu nome é fulana, mas já espero fulana. Isso aí. Sou de Alagoas, mas estou morando em Santa Catarina atualmente. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato. Ontem... Não bem ontem, mas ontem, dia 20 de agosto de 2022, me aconteceu algo no mínimo inusitado. Eu estava sentada na sala com meu namorado e estávamos conversando sobre algo que eu não me lembro agora. Eu estava de costas para a porta e de frente para o painel da TV, o qual me dava uma ampla visão do que acontecia atrás de mim por conta do reflexo da televisão, ou seja, na porta. Como assim? O reflexo da TV refletia a porta atrás, é isso? Bom, conversa vai, conversa vem, eu vejo uma sombra na TV. Foi instintivo eu olhar para trás de mim. Sim, para a bendita porta. E o que eu vi me deixou estática por algum tempo. Havia ali uma mulher de baixa estatura. Ana, eu tenho 1,55 de altura e ela visivelmente era mais baixa do que eu. Cabelo todo desgrenhado, as roupas num tom de branco, porém parecia que, feito um cão, ela tinha se espojado no chão, o que dava aparência de roupas antigas e sujas, e sua pele era azul. Sabe aquele tom de pele da noiva cadáver do filme do Tim Burton? Sei. Era daquele jeito. Entretanto, seu semblante era de alguém aborrecida e que queria intimidar. O meu namorado, percebendo esse meu lapso, chamou mais uma vez o meu nome e perguntou se eu estava bem. Ana, eu só conseguia apontar em direção daquela Smurfette do capeta lá e tremer. Mas era em vão, ele não via nada. Aí eu olhei para a TV e o vulto continuava lá, refletindo na TV, do mesmo jeitinho. Eu fiz isso mais uma vez e aquilo foi embora, sumiu. Ana, eu nunca torci tanto para o Gargamel aparecer e pôr um fim naquilo. Bom, esse foi o meu relato, espero que esteja compreensível. Obrigada por ler. Beijos nas crianças e nos pets, abraço para o Matheus e para os assombridos. Amo quando ele nos chama assim. Fui. Um beijo pra você, muito obrigada. E, gente, que bicho é esse? Uma mulher com o cabelo desgrenhado azul, com a roupa branca suja. Por que a mulher era azul?
Porque a gente fica pensando, formas dela pode ter morrido. Mas azul, não era aquela pele azulada porque tava muito branca, sem sangue. É azul Smurf. Uai, vai saber. Por que será? Né? Deixa eu dar beijinho aqui em você. Então, vamos lá ler o de hoje, que é Anjo e Demônio no Jogo do Copo. Vamos ver? Olá, Ana, boa noite. Me chamo Fulana, moro em São Paulo e tenho 37 anos. Eu sou uma apaixonada pelo mundo sobrenatural. A partir daqui, os nomes estarão trocados, caso eu os mencione. Após terminar nesse feriado A Maldição da Residência Rio e me lembrar de fatos acontecidos em minha infância numa casa mega assombrada, eu resolvi que não seria esse o relato a ser contado. Então, não hoje, mas com certeza lhe enviarei. É a história de de uma casa muito assombrada mesmo. É digno de uma série do Discovery. Mas esse será um relato mais leve, esse aqui. Relato mais leve, ou ao menos mais angelical, por assim dizer. Já lhe enviei 2 ou 3 relatos. Não tenho tido muito tempo para acompanhar todos mediante a correria de final de semestre, filhos, etc. Mas caso conte, ficarei muito grata mesmo. Somos fãs do canal aqui em casa, desde o meu filho de 11 anos, minha filha de 13 anos e agora minha mãe, que assiste a todos os relatos. Bom, vamos ao relato. Eu não fui lá uma criança muito normal. Eu lembro da minha mãe me vestir toda bonitinha, vestido cor-de-rosa, sapatos vermelhos envernizados. Adoro, sempre gostei de sapato vermelho envernizado, gente. Vestido cor-de-rosa, sapatos vermelhos envernizados, laço de fita no cabelo nos domingos para ir à praça da cidade do interior onde morava e passear com Magali, a minha amiga de infância. Mas nós íamos mesmo, era para o cemitério da cidade. Sim, era a nossa diversão dominical. Subíamos no muro, que não era lá muito alto, e ficávamos ali olhando sei lá o quê. Nessa idade, tínhamos por volta de uns 9 anos, ou menos. Um dia, uma moça surgiu, ela era loira e estava descalça. Nunca a vi na cidade, mas ela veio até nós por cima do muro e falou: se quiserem entrar, eu ajudo, eu só não ajudo a sair. Ela falou estendendo a mão para nós. Eu e a Magali nos olhamos e dissemos que não, que estava bom ali no muro. Nós não entrávamos porque o portão era trancado aos domingos, então supomos que ela deveria ter entrado como nós, pulando o muro, meio alto. Depois da nossa recusa, ela entrou e, saltitando por cima dos túmulos, sumiu entre eles. A minha mãe nunca soube dessa arte. Deve estar sabendo agora. Olha lá, dona mãe, ela ficava lá no muro do cemitério, olhando as coisas. Ai, ai. Depois de velha, a filha resolve contar as artes de criança. Mas esse não é o relato em si. Isso é apenas para compreender que mesmo na mais terna infância, o sobrenatural já fazia parte da minha vida. Foi então que, quando entrei na adolescência, a onda do jogo do copo estava em alta. Todo mundo fazia aquela época, em todo lugar, e eu logo me interessei. Um dia resolvemos fazer. Primeiro na casa da minha prima. Precisarei descrever a casa em algumas partes para compreender o que houve. Nos reuníamos na cozinha, na casa que, por sua vez, era grande. A casa era assim. Ficava no segundo e primeiro andar. Ficava no segundo, primeiro andar, não sei o que é isso. Era um sobrado, mas a parte de baixo do terreno era uma garagem. Em cima havia uma porta-balcão que dava para uma sacada, e nessa porta-balcão ficava a primeira sala, onde havia um grande buffet,
um grande buffet de madeira maciça com um grande espelho sobre ele. E sobre o aparador havia também 2 vasos de flores, porta-retratos, etc. Depois a segunda sala e a terceira, que era a de jantar, e por fim a cozinha. As janelas e portas da casa estavam todas fechadas. Nós nos certificamos disso antes de começar a brincadeira, pois na época os pais não eram os maiores fãs dessas coisas. Eu hoje jamais deixaria minha filha ou meu filho fazer, com certeza. Mas sabe como é adolescente, né? Então foi aquele monte de primos para a cozinha, sim, porque ali, se fosse feito algo errado, os cúmplices eram sempre os primos. E foi assim que invocamos o espírito. No começo era apenas uma brincadeira, rimos muito, fazíamos perguntas idiotas como: quantos filhos vamos ter? Quem é que me ama? Qual a cor da calcinha do fulano? E por aí vai. Então, o copo se manifestou meio que sozinho e com extrema rapidez foi de letra em letra e falou enquanto um de nós anotava as palavras. Que nós sofríamos e disse que nós sofreríamos um acidente de carro naquela noite e depois de nós sofreríamos um acidente de carro naquela noite e 2 de nós morreríamos, indo para a festa a qual estávamos querendo ir. Todos nós ficamos em completo silêncio, com medo. Claro, então, em meio ao silêncio, algo se espatifou no chão na primeira sala, aquela junto à porta-balcão. Corremos para olhar e era um espelho grande sobre o buffet. O buffet. Ele estatelou no chão e tantos pedaços que não dava para pegar a não ser com pá. O mais estranho foi que os objetos sobre o buffet estavam lá. Não caíram. Agora me diz como isso. Se o espelho ficava encostado nele, por lógica, ele deveria ter escorregado e derrubado tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele pareceu saltar sobre os objetos e caiu no chão. E mais, era um espelho de quase 2 metros de largura por 80 centímetros de altura, de madeira. Era quase impossível isso acontecer. Assustados, fomos falar com nossa avó, a sabedora das coisas, pois íamos mesmo a uma festa fora da cidade naquela noite, e ela nos aconselhou a não irmos, e assim o fizemos. Mas acha que a curiosidade de adolescente ficou por aí? Não mesmo. E aqui entram os anjos desse relato. Semanas depois, já passado o susto, resolvemos fazer o jogo de novo. Dessa vez em minha casa. Meu pai viajava muito e eu ficava sozinha a maior parte do tempo. Ou seja, a casa para bagunça era sempre a minha. E os cúmplices eram sempre os mesmos, a primaiada toda. Numa dessas noites onde ele não estava, o pai, né? Sou filha de pais separados e sempre morei com o meu pai. Então numa noite que ele não estava, fizemos. E aqui também devo descrever parte da casa para uma breve compreensão do ocorrido. Havia a primeira sala que ficava junto à porta de entrada, a segunda sala onde ficava a mesa de jantar de vidro e redonda, explicarei por que descrevi a mesa. E a terceira sala que era de estar. Minha casa era no térreo. E nessa noite nos reunimos os mesmos primos de sempre, umas 2 amigas e pronto. Após pizza e refrigerante, estávamos prontos, fizemos uma oração dessa vez, para ter certeza que algo bom viria. E logo o copo se pôs a mover. Para minha surpresa, ele falou que só responderia as perguntas se eu me afastasse. Ele não me queria ali. Sabe-se lá Deus por quê. Mas me afastei, me sentindo excluída. E ele começou a responder as perguntas de todos. Foi então que o negócio ficou macabro. Quando perguntaram ao espírito quem ele era e o que queria, ele disse ser um demônio e que levaria um de nós à meia-noite.
Pronto, Ana, a sala ficou pequena para aquela primaiada toda. Foi um corre-corre que só posso descrever como cena de comédia. A mesa onde o copo estava rodou, mas não por fatos sobrenaturais, sim porque os primos quase derrubaram, tamanho desespero para correr. A porta de entrada ficou pequena para todo mundo passar e eu ia dormir sozinha aquela noite naquela casa enorme. Então, fiz todo mundo voltar. Precisávamos fechar tudo, mandar o espírito embora. E com muito custo, todo mundo voltou. Mas quem disse que ele queria ir? Não queria. O espírito não queria que ninguém ali tirasse o dedo do copo, com exceção de mim. Ele não me queria ali. Mas eu me aproximei e nos pusemos a rezar. Foi então que algo aconteceu. O que estava no copo mudou. Disse ser o anjo Gabriel, que estava ali para expulsar o mal e que deveríamos rezar. E ele fez o sinal da cruz diversas vezes com o copo e pediu para que nunca mais o fizéssemos. Disse que foi ele quando eu tinha 10 anos e andava de bicicleta, e quando eu ia ser atropelada, ele me puxou. E sim, Ana, isso aconteceu. Eu andava com uma amiga de bicicleta e não vi o carro. E senti um puxão para trás, como um solavanco. Sabe quando alguém puxa o pneu traseiro, te fazendo ir para trás? Foi isso. E o carro bateu no pneu da frente. Por muito pouco, ele teria esmagado a minha perna. Disse ter sido ele também que me protegeu tantas e tantas vezes e que eu não deveria mais brincar com o sobrenatural e que estaria sempre me acompanhando como sempre fizera. Naquela noite, após finalizarmos o jogo, resolvemos dormir todos lá em casa. Todo mundo no meu quarto. Uns 10 primos e amigos. Pensa na bagunça, mas ninguém dormiu. Estávamos todos assustados. Quando deu meia-noite, os nossos corações faltavam sair pela boca. Então um silêncio estranho pairou sobre o lugar. Não se ouvia grilos, nem os cachorros uivando, nada. Até o ar pareceu parar. Foi muito estranho. E por medo, puro medo, fomos todos dormir somente quando o dia amanheceu. Passados alguns anos, e eu já não mais fazia esse jogo, nem faço mesmo, aprendi minha lição. Fosse o que fosse ali, eu não gostei da brincadeira. Então nos mudamos para uma outra cidade, muito maior, Feira de Santana. E lá outros fatos passaram a acontecer comigo. Como disse num outro relato, um dia lhe enviaria esse, e eis ele aqui. Após o jogo do copo, passei a sonhar com anjos, com um lindo anjo de asas negras. E antes que alguém diga que era um anjo mau ou algo assim, como médium que sou, embora não desenvolva esse meu lado já bem desenvolvido e sensitiva, eu posso dizer que em sonhos a gente pode sentir se a energia de alguém ou algo é boa ou não. Sabemos distinguir isso. Não dá para explicar, só quem passa é quem sabe. E esse anjo, ou fosse o que fosse, era a coisa mais bonita que eu já vi. Mas estranhamente seu rosto não era algo que eu fixasse em minha mente. Um dia, no meu quarto, mexendo em algo na escrivaninha que era assim, uma parte dela era uma prateleira onde ficava TV, DVD, aparelho de som, isso na altura de 1,80 m, mais ou menos. E a outra parte anexada, que era a escrivaninha, era uma mesa de vidro com uma grade por baixo para guardar papéis, livros, etc. Eu havia subido na cadeira para plugar o cabo do DVD na TV, que ficava no alto. Como eu não conseguia, eu, muito esperta, pisei no vidro fino da escrivaninha e o que aconteceu? Ele quebrou. O meu pai entrava no quarto nessa hora e deu um baita grito ao me ver fazendo aquela arte. E eu nem era mais criança, eu devia estar com uns 19 anos. Ana, pela lógica, o vidro deveria ter atravessado meu pé. Era um baita pedaço de vidro, com mais de 1 palmo. Ficara preso na grade na parte onde ficavam os papéis na escrivaninha, com uma ponta para cima. Mas ele não atravessou porque o meu pé ficou onde ele estava, no ar.
como se alguém o segurasse. Porque pelo peso que eu coloquei no vidro, o meu pé deveria ter descido e entrado com tudo no vidro, o que não houve. Meu pai me olhava com uma cara estranha. Ele sabia que eu era estranha. Tanto que quando eu lhe dizia algo, ele já sabia. Coisas tipo, pai, coloca o carro na garagem mais cedo, eu tô com um pressentimento estranho. E o carro da casa da frente era roubado no dito horário em que ele o guardava. Coisas assim, sabe? Mas isso era normal. Então, um dia, ou melhor, uma noite, eu pedi para ver o meu protetor. Falei em alto e bom som antes de dormir. Eu gostaria de ver você, meu anjo da guarda, essa noite. E dormi. No meio da noite, acordei me sentindo observada. Meu quarto era não muito grande, tinha minha cama que ficava de frente para a escrivaninha e porta de entrada, ficava de frente à escrivaninha e porta de entrada do quarto. Um guarda-roupas que ficava na parede ao lado e a janela de vidro que ficava ao lado da minha cama, onde permitia que a luz da rua entrasse iluminando o quarto. E que eu, que não durmo no escuro, não precisasse ligar o abajur. Foi então que eu vi, ao lado do meu guarda-roupas, o ser mais lindo que já vi. E vou descrevê-lo aqui. Ele era branco, de um branco pálido, não como um morto, mas como alguém com uma pele perfeita. Os cabelos eram muito negros e lisos, curtos, mas não muito curto. O rosto era perfeito. Quando eu digo perfeito, era perfeito em cada detalhe. Os olhos de um azul anil que parecia reluzir com a luz da rua, como olhos de gato. Ele vestia uma armadura, tipo de soldado romano, prateada, e asas negras. Me olhava com um olhar fixo. Eu me sentei na cama olhando. Eu não sabia se eu gritava ou se eu pulava para cima, porque, gente, era lindo demais. Eu nem tinha certeza do que estava vendo, mas eu estava acordada. Eu não estava dormindo. Era muito lindo. E isso durou segundos, mas tempo suficiente. Como explicar que foi tão rápido que pude ver tudo como se o tempo congelasse e rápido de tal forma que eu pisquei e ele sumiu? Então liguei a luz e caminhei até onde ele deveria estar. Passei minha mão para ver se sentia algo, mas não havia nada ali. Fiquei confusa. São momentos assim que faz com que a gente questione a sanidade e se apaixone também, né? Passei a sonhar com ele mais e mais, como se fosse uma memória de uma outra vida, em um lugar que não existe na Terra. Um dia sonhei com ele de costas para mim, e ele disse que não sabia por que ele populou tanto esse planeta. Os humanos estavam destruindo o planeta. E me falava que quando eu precisasse, bastava chamá-lo. Outra vez sonhei que eu estava numa fila de lotérica e recebia um telefonema e saía. E era sequestrada por alguém. E estava em algum lugar, presa. Apanhava o meu celular e tentava ligar para o meu ex-marido, mas ele atendia e dizia que não podia me ajudar, pois estava ocupado. Então eu me lembrava do anjo e falava: anjo querido, disse que se eu precisasse bastaria chamá-lo, me ajude. E assim eu o via como se o sonho mudasse de cenário. Eu via um piso muito branco e liso, mas ele estava diferente. Suas asas eram brancas e ele era loiro. E ele parecia irritado, falava com alguém que eu corria perigo e que ele não poderia me ajudar, pois era meu livre-arbítrio. Mas ele precisava fazer algo, pois eu corria perigo e que, com aquela aparência, eu não o reconheceria. Então ele voltava a ter asas negras e cabelos negros, mas digo que era lindo dos dois jeitos. Foi então que ele colocou todo mundo que me prendia para dormir e me tirou de lá. Mas era como se eu não o visse, mas visse. Após isso, os sonhos com ele continuaram e foram muitos.
Ele me protege, ele me protege e está sempre comigo. Tantas coisas já aconteceram comigo e tive tantos livramentos e sei que ele seja anjo, espírito, que for, está comigo. Fato estranho é que um dia, comentando com a minha mãe esse sonho, ela me contou que quando era jovem e já me tinha, eu estava ao lado dela na cama, eu não era de dormir, eu devia ter uns 2 anos de idade. Então ela viu um homem, o ser mais lindo que ela já viu, com cabelos negros, pele perfeita e a barba rala. Ele se aproximou e falou mentalmente com ela. Assustada e encantada, ela disse que ele não era real. E ao falar isso, ele pareceu ficar transparente. Então, vendo o que acontecia, ela voltou atrás e falou que acreditava e pediu a ele uma prova. Se ele era real, que me fizesse dormir. Então ele se aproximou, tocou no meu rosto e eu dormi imediatamente. Anjo, eu tô precisando dos seus serviços, por favor. Anjo, podia dar uma ajudadinha aqui na hora de dormir com essas crianças também. Enfim, ele tocou meu rosto e eu dormi imediatamente. Ela lhe perguntou se ele era morto, um fantasma, e ele disse que não, e que tinham muito em comum. Então eu descrevi a ela esse homem, até fiz um desenho dele, porque eu também sonhava com ele. Ele não era o meu anjo, mas também ele não era o meu anjo, mas também sonho com ele. Sonho com ele minha vida toda, é isso? Sonho com tantos anjos que não dá nem para escrever aqui. E acredito que esse ser que apareceu para minha mãe também possa ser, seja anjo, ET ou espírito, eu não sei, alguma coisa do tipo. Um dia, assistindo o filme Crepúsculo, na cena em que o vampiro Edward observa a Bella no quarto dormindo e ela acorda e liga o abajur e ele some. Então, eu dei um grito e falei, puta que... né? Meu Deus! A mesma cena que passei com o meu anjo bonitão. E será que não é um vampiro, então? Eu continuo sonhando com ele. Às vezes ele me diz que dou muito trabalho, que mesmo nos momentos mais difíceis ele está comigo. E acredito que esteja de fato. Lembro de quando fiz uma ultrapassagem com o carro e por pouco não bati de frente a um caminhão. Isso tentando ultrapassar um ônibus. E ultrapassei. Eu não sei como eu fiz aquilo. Eu juro, até hoje, analisando como pude, como consegui ultrapassar. Eu sobrevivi a tantas coisas, até mesmo a uma maledite, uma Edite. Eu já bati carro, já tomei tombo feio, grávida, eu escorreguei ou fui empurrada por algo. Numa escada de metrô, indo trabalhar. Era para eu ter caído de frente, de barriga, de 6 meses. Eu ia cair de frente, mas algo me puxou para trás e eu caí sentada de bunda no chão. Esses são apenas alguns dos casos. Às vezes vejo brilhinhos, pontos luminosos dentro de casa. Uma vez no banho, eu vi tantos pontos dourados me circulando que eu fiquei encantada. Eu não podia nem falar que era refração da luz em gotículas d'água, pois não havia ainda ligado o chuveiro. Bom, esse foi o meu relato que me inspirou a escrever um livro que em breve publicarei. Não tive tempo ainda por conta da correria, mas logo ele sairá e sem vender meu peixe é lindo. Beijos a todos os assombrados. Desculpem se algo ficou meio incoerente, confuso, mas é meio difícil coordenar os pensamentos com filhos pequenos, né? E escrever ao mesmo tempo. Te entendo perfeitamente. É muito difícil, né? A gente não consegue concentrar, fazer nada direito, né? Te entendo. E Ana, findei o relato às 11h11. Vixe! Eita, lá o anjo. É o anjo. Quando o 11h11 é o anjo te dando um recado, falando, ó, tô aqui. Não é? Dizem que é também. E aí, alguém mais tem essa presença tão presente do anjo? Porque diz que todo mundo tem um anjo, mas não é todo mundo que vê, né? Que tá tão assim, você fala, olha, foi ele. Ai, meu Deus, ele tá aqui, né?
Ela falou o negócio do vidro, que não quebrou o pé dela, e não quebrou, não cortou, que era para ter atravessado o pé, o vidro, do jeito que estava. Eu lembrei de uma vez que eu estava numa formatura, e assim, a gente quer estar toda chiquetosa na formatura, o que a gente faz? Vai, né, com aquele... A gente vai... Luz, óculos... Por que ontem não estava dando? Então não estava, né, dando esse baita reflexo. Tem que pôr ele longe. Tinha que pôr aqui, ó. Ontem tá... tava mais alto. Vou ficar de assim. Então, eu tava na formatura, e a gente quer ir toda ali e tal, a gente põe um salto, mas não aguenta, né? Que você quer usar o salto, mas não aguenta o salto. Então, lá pelas tantas, a gente tira o sapato e eu não levei chinelinho, nada, fiquei descalça. Ando descalço o dia inteiro mesmo. Fiquei descalça lá na formatura, andando para lá, para cá, e não sei o que, descalça. E uma hora eu fui pegar não sei o que, fui atravessar, assim, o local das mesas, né, que fica lá, e eu vi que tinha uma clareira no meio do povo, assim, né? Tudo cheio de gente, tinha um espaço vazio, sem ninguém. Mas eu nem passei pelo meio. No que eu passei, eu senti que eu pisei em algo pontudo. Imediatamente que eu pisei no negócio, mas imagina você andando e pisar com fé ali no negócio. Um moço parou na minha frente e falou: moça, senta que eu acho que você cortou o pé. Aí eu... aí já veio tudo na minha cabeça. É claro